Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual doutora Andréa Tartucci, presidente da nossa subseção, doutora Shirley van der Swan, presidente da Comissão de Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente desta subseção, doutora Renata Tempesta Casagrande, doutora Denise Awad, palestrante da noite. Esta que vos fala, Andréa Barros, presidente da Comissão de Direitos Humanos desta subseção. Vamos iniciar com as primeiras considerações da doutora Andréa. Obrigada. Bom, boa noite, meus amigos, minhas amigas, advogados, advogadas, todos que estão hoje prestigiando a 38ª subseção OAB de Santo André nesse formato virtual. Gostaria, então, de cumprimentar essa seleta mesa que hoje compõe o webinar da noite para falar sobre proteção infanto-juvenil sob a ótica da diversidade. Então, cumprimento a doutora Andréa de Souza Barros, que também está como anfitriã, nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, e que fez o convite para a nossa palestrante. Muito obrigada, doutora Andréa, pela sua participação, pela sua proatividade em estar trazendo hoje para a nossa subseção um tema tão importante para a advocacia andreense e tenho certeza também para toda a advocacia. Cumprimento também a doutora Shirley van der Swan, nossa presidente da Comissão da Infância, que também realiza um magnífico trabalho frente à nossa subseção e que tem também contribuindo com a sua valorosa com o seu valoroso conhecimento para os trabalhos que é da nossa casa, da subseção de Santo André. Doutora Renata Tempesta, presidente também da Comissão da Família, hoje a prestigiar e a engrandecer, a brilhantar o nosso evento. Então, muito obrigada pela presença, pela participação dessas mulheres valorosas que estão à frente destas importantes comissões da OAB de Santo André. Cumprimento, por fim, mas não menos, aliás, a mais importante da noite, que é a professora doutora Denise Awad, para falar sobre esse tema do ponto de vista da diversidade, que com certeza trará importantes contribuições. Então, cumprimentos a todos aqui presentes, parabenizo pela iniciativa da comissão e agradeço mais uma vez toda a presença e o prestígio que nós temos hoje através aqui do nosso webinar. Vejo que também Dr. Antônio Carlos Diniz, que é nosso diretor da assistência judiciária, está a nos prestigiar. Bom, então, na qualidade de presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, declaro abertos os trabalhos da noite, desejando um excelente webinar a todos e a todas presentes. Muito obrigada, Deus o abençoe. Passo a palavra para a doutora Andréa. Obrigada, doutora Andréa. Vamos fazer uma breve apresentação da doutora Denise, ok? Doutora Denise é coordenadora do curso de especialização em Direito da Diversidade e Inclusão Social da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e professora de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Passo a palavra para a doutora Denise para o início dos trabalhos. Muito obrigada, doutora Andréa, pela apresentação. Gostaria de agradecer também a doutora Andréa Tartucci pela recepção, doutora Shirley, doutora Renata, toda a Comissão de Cultura e Eventos, pelos trabalhos que vocês desenvolvem e, na frente de comissões tão importantes, direitos humanos, direito da criança e do adolescente, poder estar aqui
compartilhando com vocês uma reflexão sobre a proteção da criança e do adolescente. É uma honra muito grande, né, poder dar visibilidade a esse tema tão importante para a pessoa humana e muitas vezes tão distante do profissional do direito na sua atuação diária. Então, o meu intuito da noite de hoje é trazer, né, uma ideia sobre a proteção infanto-juvenil, sobre a ótica da diversidade, o que isso tem impactado, né, dentro da aplicação do direito da criança e do adolescente, trazer reflexões sobre esse tema e pontuar a importância, né, da diversidade hoje como um tema central da pauta dos direitos humanos. Eu gostaria de apresentar uns slides, né? Então, eu vou colocar aqui para compartilhar a tela. Posso começar já a compartilhar os slides? Por favor, doutora. Está compartilhando? Sim, ok. Sim. Bom, para a gente chegar no tema da diversidade, a gente tem que entender a fundo como se constrói a essência do Estatuto da Criança e do Adolescente, junto com a Convenção da ONU, que mudou o paradigma do menorismo para o paradigma da proteção integral na área do direito da criança e do adolescente. E a partir desse espírito, né, construído pelo Estatuto, entender o que vem a agregar, né, o tema da diversidade dentro de toda essa construção do direito. Então, como eu quero passar aqui nos slides, deixa eu mudar aqui. Foi um grande avanço para o Brasil a mudança do paradigma que o direito, né, traz na defesa de direitos de crianças e adolescentes. E essa mudança de paradigma nunca pode ser esquecida, né? Como pauta do nosso trabalho da advocacia, esse é o cerne, ele é o espírito que vai nortear toda a importância do ECA, tão desconhecida da sociedade, ainda distante, inclusive, das faculdades de direito. Muitos profissionais que vão atuar, de fato, na rede, no sistema de garantias de proteção infanto-juvenil, acabam tendo essa matéria depois da faculdade, né? Acabam tendo o desafio de se informar, de estudar, de se debruçar a estudar essa matéria depois da faculdade, porque muitas vezes nos bancos da universidade não tem, de fato, acesso, né, a essa matéria, né, na grade curricular. Então, isso já me preocupa muito, já é muito preocupante, porque a proteção da infância, ela requer um primor, ela requer uma visão interdisciplinar, ela requer um espírito de trabalho em rede para construir na advocacia e evitar o trabalho adversarial, que é muito grave, porque na infância a gente dá luz ao princípio da proteção maior do interesse da criança e do adolescente, então a composição sempre é importante dentro dessa área. Então, uma angústia que eu tenho é a formação dos profissionais na área, né, para não confundir o direito da infância com o direito de família, para não confundir o direito da infância com o direito penal, para conhecer as partes mais importantes do Estatuto que constrói o paradigma da proteção integral e que não são aqueles artigos, né, batidos na mídia que vão falar sobre redução da maioridade penal, né? O ECA é muito mais sobre isso, e essa parte estrutural do Estatuto, que vai construir um sistema de garantias, ou um trabalho em rede de proteção integral, é a parte mais desconhecida, muitas vezes, do profissional que mergulha na área, às vezes se torna um juiz, um promotor, um advogado da área, e tem que atuar, muitas vezes, no começo, né, sem um norte adequado, teórico, para desenvolver uma boa defesa na área, e isso é muito aflitivo, porque o tempo da criança é muito urgente, né? Uma medida que não é corretamente dada pode trazer consequências
muito grandes e muito graves, né, ao desenvolvimento infanto-juvenil. Então, as medidas, além de serem muito necessárias, são muito urgentes, muito interdisciplinares e precisam de um tato, de uma sensibilidade do profissional da área muito grande. Né? Afinal de contas, a meu ver, a gente está lidando com o direito mais importante do sistema, né? Que é o direito que vai garantir uma proteção e uma visão de garantia fundamental desde o nascimento, né? Vai garantir que a formação do ser humano seja adequada. E como a gente está num mundo tão distante desses valores, né? Como o direito da criança tem a nos ensinar, né, sobre reconstruir uma série de valores no mundo para olhar o ser humano de uma forma diferente, né? O ser humano não é uma máquina, o ser humano não é dinheiro, o ser humano é pessoa, é alma, é valor, e isso o direito da infância nos ensina muito profundamente. Então, esse marco, né, superar o menorismo, e o que eu quero dizer com isso? Por muito tempo, todo o trabalho que se desenvolvia para olhar a criança e o adolescente eram trabalhos ou focados na punição penal ou focados num trabalho extremamente assistencialista. Então, esse olhar que se tinha, né, dentro de do paradigma do menorismo, que faz com que a gente chame crianças e adolescentes de menores, e a gente que é do movimento sempre quer dizer, não use esse termo, né? Esse termo é pejorativo, esse termo deprecia, né? A gente tem que falar de criança, de adolescente, e não de um menor, né? No máximo menor de idade, né? Mas menor não, né? Porque a dignidade dessa pessoa é tão integral quanto a de um adulto. Então, essa prática que se tinha, né, com o menorismo, ela não emancipava a pessoa e não garantia um olhar de cidadania para a pessoa em desenvolvimento. Eram políticas que protegiam, mas continuavam colocando essa criança numa posição de inferioridade na sociedade, principalmente se nós pensarmos no alvo, né, dessas legislações penais e assistenciais, que são os alvos das crianças mais vulneráveis, meninas negras, né, principalmente, crianças pobres, né? Então, eram políticas que tinham como foco manter aquela situação, né? Assistir, mas não transformar, né? Não garantir um lugar de cidadania, né? Isso vai começar a ser rediscutido a partir da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, quando se fala que as raízes dos problemas da infância devem ser rediscutidas para que a sua posição na sociedade seja uma posição de respeito aos seus direitos humanos e fundamentais. E aqui, né, uma mudança, como eu coloquei nesse slide, do Código de Menores, que era o Código de 79, que vigorou até a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que então trazia uma ideia de situação irregular, né? Ou seja, o problema era a criança em si, né? Não exatamente o contexto, né, em que ela estava e que deveria ser superado. Então, nessas políticas penais e assistencialistas, a criança era punida duas vezes, né? A gente diz, primeiro porque ela não escolhia onde, ninguém escolhe onde nasce, né? E segundo, essas políticas entendiam que o papel do Estado era retirar a criança da família e colocá-la numa instituição, né? O papel de que a instituição salva, né? Instituições enormes em que as crianças não tinham rosto, não tinham nome, elas eram números, né? Então, tanto instituições no campo assistencial, quanto as instituições no campo de âmbito de punição por ato infracional, tinham essa perspectiva, né? De serem ambientes institucionais sem pessoalidade, né? E a situação irregular
ela pensava a criança da sua família por diversas questões, inclusive a pobreza, né, que hoje é muito focada na jurisprudência, de que não pode ser jamais um alvo de retirada de poder familiar, né? Então, o juiz, com amplos poderes tutelares, dizia sobre a vida dessa criança, sem dar à criança condições, inclusive, ao contraditório. Então, isso passa a ser questionado. A Convenção da ONU, ela é trabalhada durante muitos anos, é belíssimo conhecer o trabalho de construção da Convenção da ONU. Uma das dificuldades da construção da Convenção da ONU sobre os direitos da criança foi traduzir aqueles termos para diversas línguas e garantir o espírito de proteção que contava na Convenção. Então, demorou mais de 10 anos para consolidar o texto, e aí parece, né, que a Constituição de 88 vem antes, porque a Convenção é de 90, mas a Constituição vem antes porque o Brasil já estava inserido nesses debates no final da década de 80, e já assimilava no seu texto maior todos esses valores que passam, então, a encontrar um texto solidificado com a aprovação da Convenção em 90, que passa a garantir, então, o paradigma da proteção integral. Então, não mais menores, né? Mas agora a criança e o adolescente que que é reconhecida como sujeitos de direito e tem, então, nessa perspectiva, condições de exigir do poder público a efetivação de todos esses direitos, especialmente por um paradigma constitucional, que é o paradigma expresso, né, da prioridade absoluta. Então, não apenas a proteção integral, mas a efetivação de direitos fundamentais na pessoa da criança, enquanto sujeito de direitos fundamentais, merecedores dessa proteção integral com prioridade absoluta. Então, o Brasil aprova uma Constituição com esse paradigma e, logo em seguida, vai aprovar, né, também o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai detalhar esses valores, que vai ampliar a aplicação dessa proteção integral. Então, é muito interessante encontrar no Estatuto justamente o princípio do sistema de garantias, que depois é regulado na Resolução 113 do CONANDA, né, porque se cria uma estrutura de políticas públicas específicas para a efetivação de direitos fundamentais na área da infância, né, nesse momento. Então, isso é muito importante para o Brasil, né? O Brasil serve, inclusive, de modelo na sua legislação para outros países da América Latina, e esse paradigma a gente não pode abrir mão, né? Isso eu falo de uma forma muito profunda, né, das minhas aulas e em todo o meu trabalho que desenvolvo na área da infância, porque muitos discursos hoje encobrem essa parte do ECA, né? Se usa da estrutura da redução da maioridade penal como algo, né, a ser urgente, ou se fala, né, na retomada de que crianças e adolescentes devem trabalhar, né, antes dos 14 anos, e esse discurso hoje tem encobrido uma série de conquistas que nós temos no Estatuto. Então, eu acho que uma das grandes lutas que nós temos que fazer para quem atua na área é tornar visível à sociedade, né, doutora Shirley, nós estamos nessa luta, né, tornar visível para a sociedade essa parte tão desconhecida do ECA, porque os alunos de direito raramente têm essa matéria na faculdade, né? Os jornais falam uma série de dados, muitas vezes, inclusive marcados por fake news. Então, a população em geral, quando fala de criança e adolescente, ela olha esses temas e desconhece por completo o que é o sistema de garantias, o que é a Resolução 113, o que é o SINASE, que é um sistema específico na tomada, no cumprimento das medidas socioeducativas. Então,
eu ficaria muito mais feliz se numa aula, né, de que trabalhasse o tema de infância, o professor, ao invés de falar simplesmente na aplicação da medida de internação, conseguisse passar para os alunos o sentido do SINASE, né? Esse é o espírito da proteção integral. E isso é completamente desconhecido em sociedade, né? A própria política pública de atendimento à infância, que garante órgãos específicos como os conselhos de direitos, que por democracia participativa decide a aplicação de ações urgentes na área da infância, e tem verba para poder fazer isso, então não pode ser também a ausência de verbas, né? Muitas vezes a desculpa que encobre a não efetivação de direitos fundamentais, porque existe um fundo, né, a ser recolhido com destinação de verbas de pessoas físicas e jurídicas, inclusive com abatimento no imposto de renda. Então, isso é tão desconhecido, isso dá uma angústia, porque se fala, né, desses temas, se coloca como um chavão a redução da maioridade penal, mas a parte mais profunda do Estatuto é completamente desconhecida da sociedade, e é essa parte que vai fazer com que esses valores que nós queremos construir na infância, com respeito aos seus direitos fundamentais e reconhecendo crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direito, se efetive. Né? Sem um sistema de garantia, sem um trabalho em rede, sem um olhar interdisciplinar, nada disso acontece. Né? A gente vai cavar um buraco maior ainda, né? E um buraco que está se tornando muito grave, né? Com a pandemia, com o recrudescimento dos dados, né? de políticas no âmbito social, com as famílias em desemprego, com crianças e adolescentes tiveram condições pioradas de violência doméstica em seus lares. Então, questões assim muito agudas para a gente pensar, principalmente no pós-pandemia, né, que nós vamos enfrentar. Então, essa parte do Estatuto tem que ser conhecida, né, tem que ser valorizada, tem que ser dada, nós temos que dar luz, né, impedir que ela seja invisibilizada por esses outros temas que acabam trazendo muitas noções falsas, né, sobre o que o direito da infância tem construído no Brasil. Então, a valorização, né, do paradigma da proteção integral. O paradigma da proteção integral, ele envolve uma conjugação de esforços que começa na família, que dialoga com a comunidade, que dialoga com a sociedade em geral e que recai no poder público. Eu sempre digo nas minhas aulas que é como se nós tivéssemos uma corrente. E que se eu cortar um elo dessa corrente, a corrente toda vai se enfraquecer. Né? E o Estatuto vai dar um papel à família, vai dar um papel à comunidade, à sociedade, ao poder público. E isso tem que ser reencontrado ou revalorizado nesses tempos de tantas fake news, né? Que nós estamos vivendo, degradando o papel da Constituição, degradando o papel das políticas de âmbito social. Né, uma preocupação muito grande nesse sentido, né, de nós recuperarmos o conceito de prioridade absoluta, de toda a luta que foi feita naquele momento para construção dessa rede, né, de proteção com tantos atores e quantas instituições participando. Né? Então, nós temos agora um sistema de garantias com eixos de atuação tão desconhecidos. Né? Então, tem desde o eixo de defesa, no qual nós temos a atuação do MP, da Vara da Infância, do Conselho Tutelar, que dialoga com o eixo que constrói, né, as políticas públicas, no qual está o Conselho de Direitos, e que dialoga com o eixo de fiscalização, porque as políticas públicas precisam ser fiscalizadas. Então, dados sobre a realidade infanto-juvenil precisam estar à luz da sociedade também, mesmo que isso demonstre que há situações graves. Nós temos direito constitucional à transparência de dados, né? Isso está na Constituição, e nenhuma política pública sensata, coerente, pode ser construída sem a existência clara de dados. É nosso direito fundamental ter acesso a isso, e isso não só está presente na Constituição,
como também na Lei de Transparência Pública, que vai garantir que a gente tenha acesso à informação para poder construir esse paradigma da proteção integral, superando essa visão assistencialista que não transforma a realidade, principalmente no campo infanto-juvenil. Então, a importância, né, da atuação interdisciplinar, do trabalho em rede, hoje, inclusive, a importância do Brasil estar dialogando com os tratados internacionais de direitos humanos, doutora Andréia, que eu sei que é a sua área aqui na comissão, né? Hoje, no mundo globalizado, nós não podemos tratar questões de direitos fundamentais de portas fechadas, né? Nós estamos num sistema de proteção, inclusive, que nos exige metas, né? Existe uma agenda, não sei se vocês já ouviram falar, a Agenda 30 da ONU. O Brasil ele é obrigado a cumprir metas, né, na erradicação do analfabetismo, da saúde, existe todo um compartilhar de valores, e até é interessante que a Agenda 30 traz até desenhinhos que são os ícones de cada problema social a ser superado, e isso tem que dialogar com as políticas públicas brasileiras. Então, não mais fechar as portas, né? A gente tem todo um compromisso internacional na área dos direitos humanos, acho que a doutora Andréia tem muito a falar disso também, isso é muito importante, né? Porque a partir dessas metas e da ligação do direito da infância com a Agenda 30 da ONU, a gente desenvolve um orçamento e uma política pública de longo prazo, que supera os entraves da gestão político-partidária de 4 anos, né? Metas para desenvolver ações na área da saúde ou da educação não são metas que se constroem apenas em 4 anos, são gestões interdisciplinares, complementares, então muito importante, né, também estarmos de mãos dadas em sintonia com os tratados internacionais de direitos humanos. E internamente garantir, né, um poder judiciário que aplique na área da infância o devido processo legal e o contraditório, porque ainda na prática, muitas instituições aplicam o direito da infância na visão do menorismo. Embora a gente tenha construído toda essa estrutura no campo, discutido isso profundamente, nós temos ainda profissionais e instituições que ainda têm a mentalidade do menorismo, que julgam, né, um adolescente sem permitir o diálogo, sem permitir o devido processo legal, sem dar o contraditório, né? Então, isso também tem que ser fiscalizado, isso também envolve proteção de diversidade, isso também envolve esse novo olhar de direitos humanos para o tema da criança e do adolescente. Então, ressalto, né, a importância de conhecermos essa estrutura do Estatuto, que constrói a efetivação dos direitos fundamentais a partir de uma democracia participativa, é um dos direitos que mais dialoga com a construção da democracia participativa, quando estabelece um orçamento público específico, interdisciplinar, que garante o debate com a sociedade civil lá no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que é formado em grau de paridade entre representantes do governo e da sociedade civil, oxigenando, então, e permitindo que a política da infância supere a noção do mandato, né, pequeno dos 4 anos, né, de uma gestão partidária. Depois, é importante também a gente visualizar como as diversidades vão entrar para o Estatuto nesses 30 anos de vigência, né? Ao longo de, agora, mais de 30 anos de vigência, é interessante perceber que a legislação começa, né, a reparar que a diversidade está chegando aí no tema de proteção dos direitos fundamentais infanto-juvenis. Então, é interessante que isso começa, por exemplo, quando a própria Constituição coloca o jovem. Então, a gente tinha antes, né, no artigo 227, só criança e adolescente. Aí veio o jovem, então isso já é um recorte de diversidade etário, né? Dizer, olha, o jovem está dentro dessa categoria, mas ele tem que ter um olhar especial. Depois, né, vem o Estatuto da Juventude,
que ainda vai trazer especificidades, vai reconhecer diferenças, né? Dizer, olha, estamos nessa seara de proteção, mas existem diferenças, políticas públicas e direitos específicos a serem enxergados, né, por leis mais específicas. Mais para frente, o marco legal da primeira infância, que vai também, por faixa etária, trazer uma diversidade. Vai dizer, né, que existem crianças, né, até 2 anos e meio precisam de políticas públicas muito específicas e que estão na fase mais ampla do desenvolvimento dos seus neurônios, do desenvolvimento da sua personalidade, precisam, então, ter direitos que envolvem principalmente o amparo à existência e à presença da família, na amamentação, no cuidado, no afeto. Então, é uma legislação muito bonita que vai começar a trazer essa diversidade para dentro do Estatuto. Então, agora a gente começa a dizer assim, o que é esse parâmetro de igualdade que a Convenção trouxe? Né? Como garantir igualdade se as crianças e adolescentes não são iguais? Então, começou a dar um tilt, né, dentro dos pesquisadores da área, porque se começou a repensar o que é o princípio da igualdade. Né? O que significa realmente garantir igualdade? É tratar todos, né, dentro da mesma proteção integral? E a gente está chegando à conclusão que não, né? Que a garantia, a Convenção da Infância trouxe o paradigma da igualdade como um ponto, um norte muito importante na proteção dos direitos infantos e juvenis. Então, houve um corte, né, do menorismo para a proteção integral, e a gente está entendendo agora que tem que existir um segundo corte, que é da igualdade para a diversidade, né? Porque não adianta só garantir que todas as crianças são iguais, né, em direitos, porque nós precisamos ter políticas específicas, dependendo dos marcadores sociais das diferenças e da interseccionalidade que essas diferenças trazem na infância. Então, a gente começa a falar, olha, uma menina negra, ela tem 2 marcadores sociais de diferenças, né? Ela tem o marcador de gênero e de raça. Uma menina negra cadeirante, ela vai ter ainda mais desafios para desenvolver os seus talentos, para encontrar um lugar de reconhecimento de sua cidadania em sociedade. Ela vai sofrer mais ainda para encontrar esse lugar. Então, está na hora da gente pensar em dialogar legislações específicas para essa temática da diversidade, né? Crianças indígenas, crianças quilombolas. Então, como trabalhar nessa perspectiva dentro de uma legislação que até então olhava aí sob o ponto de vista, né, homogêneo da infância e da juventude. Então, a gente começa a ter mais desafios, né? A diversidade e as diferenças em mostrar para nós que é preciso avançar ainda em mais paradigmas para garantir, de fato, essa igualdade universal que a gente quis, né, reconhecer na Convenção da ONU. E durante esses 30 anos, o tema das diversidades ele começou a chegar, mas por outros temas, né, por reformas no Estatuto que começaram a trazer políticas públicas específicas à área infanto-juvenil. E aí eu queria elencar algumas delas, né, com vocês. Então, por exemplo, em 2008, nós tivemos uma lei, a Lei 11.829, que aprimora o combate à produção, venda, distribuição de pornografia infantil, né? E torna mais severa a punição para condutas relacionadas à pedofilia na internet. Então, eu estou começando a olhar aqui também meninas, né, principalmente, políticas mais específicas na questão da pornografia infantil. E aí eu começo a ter legislações que começam a falar mais especificamente em alguns temas. Então, um avanço, né, em 2008. Que mais? A Lei 12.010, de 2019, depois complementada em 2017 pela Lei 13.509, que aprimora o processo de adoção no Brasil. Então, também
traz políticas públicas mais densas, né, mais específicas. Outros exemplos, a Lei 12.594 de 2012, que traz, né, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, eu sou muito fã do SINASE, que regulamenta a execução de medidas socioeducativas para o adolescente infrator, com toda essa perspectiva também de proteção integral, garantindo um programa pedagógico para a instituição que aplica a medida de internação, uma série de coisas que vão também trabalhar mais especificamente necessidades infanto-juvenis. Outro exemplo, Lei 13.010 de 14, que estabelece o direito da infância e juventude de receberem educação e cuidado sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Então, já a perspectiva, né, de construir uma pedagogia de que não é por meio dos castigos físicos, da palmada, que se educa, né? Se educa de uma outra forma, né? Depois, Lei 13.257 de 2016, que protege a primeira infância, né? A lei conhecida como Marco Legal da Primeira Infância. Essa lei é fundamental, ela mudou por completo, né? Diversas estruturas do Estatuto, ela trouxe assim, paradigmas muitíssimo importantes para a primeira infância, principalmente na perspectiva de respeito à sua saúde, né, valorizando a amamentação, discutindo licença maternidade, licença paternidade, recobrando um olhar do papel masculino, né, do pai no tratamento e cuidado dos filhos, trazendo um olhar mais de igualdade de gênero nesse sentido, no campo da família. Então, muitíssimo importante o marco legal da primeira infância. Outra lei importante, a Lei 13.431, que estabelece a escuta especializada para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, também a possibilidade de dar voz a essas crianças num ambiente muito mais humanizado do que as escutas eram feitas, né, as oitivas pelos profissionais. Então, um ambiente preparado, com a presença de um profissional, com um psicólogo, que façam que a criança fale da situação vivenciada sem revitimizar, né, a sua história, conseguindo trabalhar, né, as nuances da fala, né, dessa criança de uma outra forma, também muito importante, né, no marco de consolidação do ECA. Outro exemplo que para mim também é muito importante nesse campo de avanço, né, das diversidades na área de infância, é o julgamento do HC coletivo no Supremo, em 2018, que garante, substitui, né, a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, né, nos termos do artigo 2º do ECA. Então, é muito interessante que a perspectiva de garantir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ela tem como referência o interesse maior da criança, a proteção integral, né? A permanência com a mãe não é uma satisfação da mãe, simplesmente, é uma necessidade da criança, né? Ter o contato materno para o aleitamento, para o afeto, para o seu desenvolvimento. Então, esse HC coletivo é de uma comemoração muito grande, né? Tendo em vista a realidade das prisões, a triste separação de mães e filhos com 6 meses de idade, sem que essas mães soubessem para onde que essas crianças seriam levadas, e até muitas delas acabam se perdendo porque não tem família que tem referência, e essas crianças vão para adoção sem que a mãe acabe acompanhando, um caos, uma tristeza muito grande. Né? Então, a possibilidade de manter mãe e filho juntos, né, nessa perspectiva, é um grande avanço. Né? Sem contar a técnica, né, também arrojada,
que foi um HC coletivo, né? Então, sempre o HC foi usado de forma individual e o Supremo aceitou, nesse julgamento, a possibilidade de um HC coletivo para trabalhar esse tema pela importância, né, social desse tema. Esse tema também abrangeu as adolescentes, né, sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional. Então, isso também é muito importante, porque a gente sabe o quanto que a gravidez na adolescência é uma realidade brasileira que não pode ser tampada, né, não pode ser escondida, a gente tem que enfrentar, né, esse tema, a gente tem que falar na importância das escolas debaterem esses temas com os seus alunos, evitar que isso seja um tabu, porque uma das questões mais graves que a gente vivencia e que corta, né, a dignidade de muitas meninas é justamente, né, a gravidez na adolescência. Então, a importância desse HC também abranger essas mães novas é algo muito humano, né, algo bastante importante e de um referencial enorme ao desenvolvimento infanto-juvenil. E aqui, né, desafios, né, atuais, né, no campo da diversidade. Não dá mais para dizer que a proteção de direitos fundamentais no campo infanto-juvenil iguala, né, todas as crianças num único quadrado. Né? Acho que a convenção quis dizer, primeiro, né, isso, né, crianças e adolescentes são iguais nesse sentido de cidadania, né? A criança pobre é igual à criança que tem mais condições econômicas, porque ambas têm a mesma dignidade. Então, esse é um paradigma muito forte na convenção, mas não dá mais para olhar esse paradigma de colocá-lo na mesma caixinha, né? De colocá-lo homogeneizando nossas crianças e adolescentes, principalmente no Brasil, que tem um desafio social, uma dívida social muito grande com suas crianças e adolescentes. Recentemente, estudando um relatório da Unicef, que é de 2018, um relatório importantíssimo, acho que todos têm que conhecer esse relatório da Unicef. Por que ele é muito importante? Porque ele analisa a pobreza no Brasil e ele traz um outro conceito de pobreza, não mais o conceito de renda, porque por muito tempo pobreza foi associada à renda, tão somente à renda. Mas existem meninas e meninos que têm uma renda familiar, que não se equipara à pobreza, mas vivem em condições terríveis de miserabilidade. Por quê? Porque tem a ausência de outros fatores na efetivação de direitos fundamentais. O que a Unicef construiu nesse relatório, né, que ela apresenta em 2018? Que a pobreza está ligada à não efetivação, à múltipla ausência de direitos fundamentais. Então, ela separou, né, alguns direitos fundamentais como saneamento, educação, saúde, e foi calculando, né? Então, é o conceito de pobreza não só por renda, mas por múltiplas fragilidades no cumprimento de direitos fundamentais. E qual que é o resultado desse relatório que ela apresenta para a gente? Para mim é algo assim muito, muito grave, né? Muito precisamos falar sobre isso, né? Ela conclui que 60% da infância brasileira é pobre, né? Vive em condições de pobreza porque estão, né, em condições de múltipla ausência de direitos fundamentais. Então, num país que mais da metade das suas crianças e adolescentes vivem em condição de pobreza, que não é só a pobreza de renda, é algo muito preocupante. Que futuro que a gente vai construir no Brasil, né, com o recrudescimento dessas desigualdades, que alicerce que a gente espera, né, na construção dos direitos fundamentais com esse índice tão grave, né, mais da metade, né, 6 a cada 4 crianças vivem em condição de pobreza no Brasil. Então, né, se a gente olhar do lado, né, quem está brincando com os nossos filhos, quem precisa, né, de uma política pública mais arrojada. E isso me deixa ainda mais assustada, porque se esse relatório é de 2018, antes da pandemia,
com certeza esses números pioraram muito, né? Infelizmente, a crise, né, sanitária que a gente vivencia com a Covid-19. Então, por tudo isso, não dá para colocar na caixinha, né, todas as crianças em grau, né, de uma mesma proteção. A gente precisa dizer assim, olha, existem interseccionalidades, existem situações que colocam crianças em condição de mais vulnerabilidade. Então, nós precisamos olhar as especificidades, por exemplo, de uma criança negra, ou de uma menina, né, as questões de gênero, gravidez na adolescência, indígenas, quilombolas, crianças com deficiência, crianças refugiadas. Então, é uma série de marcadores sociais que precisam estar, né, no nosso olhar, no nosso radar, enquanto operadores do direito infanto-juvenil, para criar condições mais justas de dignidade a essas crianças e a esses adolescentes. Eu queria finalizar a minha palestra com uma história. Na verdade, é um caso que eu criei, né, um caso hipotético, mas ele representa muitas crianças, né, que estão dentro dessa história, né, que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria terminar a minha fala propondo a reflexão sobre o menino Francisco, né, tudo que a gente olhou e pensou e essa necessidade de ter sensibilidade para as diversidades nas políticas e ações da rede de infância. Eu queria que a gente conseguisse discutir a partir da história do Francisco, que é uma história inventada, mas é uma história que eu tenho certeza que representa muitas meninas e muitos meninos que estão nessa condição. Então, vamos pensar juntos, né, num menino chamado Francisco, que tem 9 anos, que apresenta um comportamento agitado na escola desde os 7 anos, que em casa também não se interessa em fazer a lição e demonstra para a mãe Cecília atitudes de fuga da realidade, além de inquietação. Cecília, a mãe indignada, frequentemente bate de cinto em Francisco e o coloca de castigo. Ora, ela acredita que bater é disciplinar e que ninguém pode interferir em seu modo de criar os filhos. Francisco mora com sua mãe e a avó materna, já idosa, na comunidade de Heliópolis. É o mais velho dentre os 5 irmãos e conviveu com o pai até o ano passado, quando este foi morto, vítima de um assalto à mão armada na própria comunidade. Cecília trabalha como empregada doméstica e fica ausente do lar o dia inteiro. Francisco frequenta a escola no período da tarde e fica aos cuidados de sua avó, junto com seus irmãos no período da manhã. Sofre bullying na escola por ser negro e sua professora o diagnosticou com déficit de atenção, recomendando que fosse, então, medicado para acompanhar a aula. Ao ser direcionado a um programa de atendimento psicossocial na rede pública pela diretora da escola, recebeu um laudo que atestava que ele era um menino inteligente, não tinha déficit de atenção, estava ainda em luto pela morte do pai, e grande parte do problema relacionado ao seu comportamento agitado era em decorrência de um sério problema de miopia que atrapalhava a sua visão e que ninguém havia percebido ainda. Então, nessa metáfora da miopia que nós temos em face de muitas crianças brasileiras, que a gente possa olhar essas miopias e dizer que a miopia é nossa, porque nós não estamos conseguindo olhá-los e protegê-los nas suas mais diversas realidades. Essa era a mensagem que eu queria deixar para todos nós na noite de hoje. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Doutora Denise, muito obrigada. É um tema que poderíamos ficar aqui por horas, né? Infelizmente, não é possível. Vou passar para a doutora Shirley para algumas considerações. Doutora Shirley, por favor. Bom, vocês me ouvem?
Sim? Deixa eu tentar parar de Denise. compartilhar a tela. Como é que eu faço para não sair aqui, né? Eu não Isso. sei como que é, mas deixa aí a tela compartilhada. Tá Denise, bom. em primeiro lugar, eu tenho que dizer a você que eu estou muito, muito, muito feliz em participar dessa mesa, junto com a Andréia, e também falando sobre problemas que nós sabemos que a organização não governamental tomou frente de tudo isso para que o ECA pudesse ser estabelecido e também que a gente pudesse trabalhar. Bom, queria fazer umas considerações, mas me deram só 2 minutos. Em primeiro lugar, eu queria aqui agradecer, a André está rindo, né? Eu queria agradecer de coração 2 colegas que trabalham comigo na Comissão da Infância e Juventude. A primeira delas, que está presente aqui, é a Janete Gomes. Ela trabalha exatamente no centro de ebiatria, da qual você acabou de colocar, que as crianças precisam de atendimento e que os jovens e também os adolescentes. É um trabalho muito sério e que nós engajamos a Comissão da Infância e Juventude, que é uma comissão mista. Janete é uma assistente social empenhada nesse trabalho, e com esse trabalho ela fez até um questionamento aqui a respeito da sua fala, Denise. Ela coloca aqui, boa noite, perfeita colocação, doutora Denise. Por desconhecer o sistema de garantia, muitas vezes crianças e adolescentes foram desprotegidos. Então, essa é uma fala da Janete e que eu considero muito, porque é isso que a gente vê, né? E também tem a Priscila que trabalha conosco, que não pôde comparecer, porque em todas ela comparece, mas é um trabalho assim, onde a gente desenvolve, a gente fala sobre a xenofobia, a gente fala sobre um sonho distante que esses jovens têm, principalmente quando saem das casas de acolhimento com 18 anos. Então, nós não estamos falando de situação de Santo André, ABC, Grande São Paulo, e nós estamos falando na questão, que é uma questão do Brasil. Então, quando a gente participa desses movimentos, a gente vê que isso, doutora, é uma questão que nós não temos como resolver. Porém, nós, juntos, podemos fazer alguma coisa. Sempre falamos para as pessoas, por exemplo, para a Renata Tempesta, para a Andréia, pessoal da comissão, das comissões, presidente de comissão, para participarem do conselho, que é o CMDCA, Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as pessoas não participam, e isso daí é um conselho paritário, um conselho que faz com que a gente possa estar ali verificando o problema que existe na nossa cidade, né? Eu agradeço, doutora Andréia Tartucci, por nos dar essa liberdade de fazermos esse trabalho, né? A gente tem que ver que, quando a gente fala em sonho distante, é uma realidade muito difícil. A gente tem que colocar para esses jovens, principalmente esses jovens que estão em situação vulnerável, sobre a liberdade. A gente tem que expor a relação LGBTIA+, porque esse problema vem acontecendo e as pessoas não sabem como lidar. A gente tem que colocar as adoções e temos que falar também do nome social que nós conseguimos perante todo esse trabalho. A gente tem que falar sobre os índios, como você mesmo disse, porque nós temos algumas questões indígenas em que as crianças não são adotadas ou não são recolocadas na família biológica por uma questão de entendimento, uma questão cultural. Então, quando a gente fala em filiação aqui no Brasil, a gente só pode ter como resultante de alguns
momentos que nós vivemos em processo e que você também deve vivenciar isso, que é a questão do próprio Poder Judiciário discriminar os homossexuais, tanto homem quanto mulher. Então, é muito difícil saber que aqui no Brasil nós temos 5 mil mortes de crianças e adolescentes, tirei esse dado da Globo, em 2019, e que as crianças morrem por ser negras, as crianças morrem por ser meninos, e nada é feito. E quando a gente fala disso tudo, a gente lembra do que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente lembra da Convenção de ONU, dos grupos de apoio à adoção, que são muitos aqui em São Paulo e em todo o Brasil, do Movimento Nacional das Adoções. A gente fala em responsabilidade social, a gente verifica também que a sociedade civil organizada pode fazer e muito, desde que estejamos juntos, né? Nós temos que ter, querendo ou não, juízes vocacionados, tendo como nosso exemplo o doutor Malheiros, né? E que tanto nos ajudou e se foi, mas deixou um grande trabalho para a gente dar continuidade, né? A gente tem que colocar essas crianças visíveis da forma que você mesma falou, né? Quando o Conselho Nacional de Direito da Criança e da Juventude, que é um órgão colegiado em caráter deliberativo, quando tem diríamos assim, uma eleição, as pessoas têm que se interessar, têm que se inscrever, para não ficar só naquela mesmice da gente ter que ouvir o que a ministra falou, a ministra dos Direitos Humanos, eu acho que ela é, né? Bom, enfim, e quando se fala em SINASE, que é o Conselho da Criança, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo para as crianças em atendimento de ato infracional, crianças não, adolescentes, né? Em ato infracional, então a gente fica visualizando aquilo que não existe. Existe sim, lá no papel. Agora, de que forma que isso no Brasil inteiro é falado, é colocado, existe pessoas que são preparadas para isso? Quando a gente fala em delegacia da infância e da juventude, quantas cidades existem que tenham a delegacia da infância e juventude? Quando a gente fala em escuta especializadas, quais são os departamentos que têm um assistente social, uma psicóloga, um advogado, um psicopedagogo ali para poder fazer com que aquela criança não seja revitimizada novamente? Então, é tudo isso, e tudo isso você falou. Então, parabéns, gostei muito, gostei demais. Mais uma vez, eu agradeço a doutora Andréa Tartucci por ter dado essa oportunidade, né? Agradeço também o senador Fabiano Contarato, que fez uma fala muito boa numa entrevista que ele deu da sua própria vida de adoção, de ser homossexual, e eu acho que acrescentou muito na minha vida, por tudo que eu já vi durante esses 30 anos trabalhando na infância e juventude. Agora, só uma pergunta que ficou, doutora Denise, que é assim, quando se fala em proteção à mulher que está no cárcere e que a criança poderá ficar lá com ela até 6 meses, uma indagação que eu faço, que é para todo mundo pensar, e um dia, se puder responder também para mim, porque eu ainda não encontrei uma resposta para isso. A pergunta é o seguinte: que crime que essas crianças cometeram para ficar dentro da cadeia com a mãe? Qual foi o crime? Porque, assim, a mãe cometeu um crime, ela está presa, está cumprindo a prisão, está cumprindo a pena, etc. e tal. Eu quero que retire a criança, não é bem assim, porque ela tem uma família biológica. Onde está essa mãe, essa avó, essa tia, esse pai? Enfim, é toda uma estrutura social que não é trabalhada
pelos órgãos competentes e que faz com que uma criança cumpra a pena junto com sua responsável legal. Então, é essa a minha pergunta, termino aqui, agradeço novamente e desculpa por falar tanto. Denise, você está de parabéns, você foi ótima, gostei muito da sua explanação. Um beijo. Obrigada, doutora Shirley. Doutora Renata, eu abro a doutora para as considerações finais. Olá, boa noite a todo mundo. Doutora Andréia, obrigada pelo convite. Agradeço também a minha diretoria, a minha presidência, por sempre estar apoiando os projetos da gente, né, presidente de comissão. A gente sempre conta com esse respaldo da casa da gente, então obrigada, presidente Andréia Tartucci, diretoria. Obrigada, doutora Andréia. Doutora Shirley, um prazer dividir a mesa com você. Muito obrigada pelas palavras, por dividir esse conhecimento infindo que a senhora tem na área da infância e juventude. Muito obrigada. E a minha professora querida. Meu Deus, que delícia te ouvir. Que delícia. Que não tenho o que falar, não tenho o que falar. Foi uma aula, como sempre. Foi lindo de ouvir, foi lindo de aprender. É rico, é muito rico o que vem. Então, só o meu muito obrigada. Professora, doutora Shirley, doutora Andréia, muito obrigada por poder ter tido a honra de fazer parte dessa mesa. Obrigada. Obrigada, doutora Renata, a honra é nossa. E já estendendo a todos, é uma honra tê-los todos aqui. Doutora Denise, eu não tenho nem como agradecê-la. Muito obrigada. Como a doutora Renata falou, é uma delícia ouvir o tanto quanto a senhora se dedica a esse tema, viu? Poderíamos ficar aqui até, mas enfim, eu só tenho a agradecer, tá ok? Por fim, agradeço a doutora Denise e a todos que participaram e desejo uma boa noite. Até logo. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Beijo, minha professora. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.